Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos, neste dia 1º de maio, sexta-feira, vamos mais uma vez elevar o nosso coração para o encontro com o Senhor e transportamos connosco todas as nossas intenções, as vítimas desta pandemia, aqueles que faleceram, os que se encontram doentes, todos os doentes, seja qual for o motivo da sua doença, e todos aqueles que cuidam dos doentes. E vamos também rezar pelas nossas intenções particulares. Hoje lembramos de forma especial Maria Helena Rebelo Pereira, Maria Amélia Rebelo Pereira. E vamos, no início desta nossa celebração, tomar consciência das nossas faltas e invocar o perdão e a misericórdia do Senhor. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Deus Todo-Poderoso, que nos destes a conhecer o alegre anúncio da ressurreição do Senhor, fazei-nos ressuscitar para uma vida nova pelo poder do Espírito Santo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, foi ter com o sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de trazer algemados para Jerusalém quantos seguissem a nova religião, tanto homens como mulheres. Na viagem, quando estava já próximo de Damasco, viu-se de repente envolvido numa luz intensa vinda do céu. Caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? O Senhor respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te, entra na cidade, e aí te dirão o que deves fazer. Os companheiros de viagem de Saulo tinham parado emudecidos. Ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão, mas embora tivesse os olhos abertos, nada via. Levaram-no pela mão e introduziram-no em Damasco. Ficou 3 dias sem vista e sem comer nem beber. Vivia em Damasco um discípulo chamado Ananias, e o Senhor chamou-o numa visão: Ananias. Ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. O Senhor continuou: Levanta-te e vai à rua chamada direita,
procurar em casa de Judas um homem de Tarso chamado Saulo, que está a orar. Entretanto, Saulo teve uma visão em que um homem chamado Ananias entrava e impunha-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias respondeu: Senhor, tenho ouvido contar a muitas pessoas todo o mal que esse homem fez aos teus fiéis em Jerusalém, e agora está aqui com plenos poderes dos príncipes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. O Senhor disse-lhe: Vai, porque esse homem é o instrumento escolhido por mim para levar o meu nome ao conhecimento dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Eu mesmo lhe mostrarei quanto ele tem de sofrer pelo meu nome. Então Ananias partiu, entrou na casa, impôs as mãos a Saulo e disse-lhe: Saulo, meu irmão, quem me envia é o Senhor. Esse Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, a fim de recuperares a vista e ficares cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos uma espécie de escamas e recuperou a vista. Depois levantou-se, recebeu o batismo e, tendo tomado o alimento, readquiriu as forças. Saulo passou alguns dias com os discípulos de Damasco e começou logo a proclamar nas sinagogas que Jesus era o Filho de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ide por todo o mundo e anunciai a boa nova. Ide por todo o mundo e anunciai a boa nova. Louvai o Senhor todas as nações, aclamai-o todos os povos. Ide por todo o mundo e anunciai a boa nova. É firme a sua misericórdia para conosco, a fidelidade do Senhor permanece para sempre. Ide por todo o mundo e anunciai a boa nova. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele, diz o Senhor. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele Está no meio de nós. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus discutiam entre si: como pode Jesus dar-nos a sua carne a comer? Então Jesus disse-lhes: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. A minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai. Também aquele que me come viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como o dos vossos pais, que comeram e morreram. Quem comer deste pão viverá eternamente.
Assim falou Jesus ao ensinar numa sinagoga em Cafarnaum. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ouvíamos na primeira leitura que escutámos dos Atos dos Apóstolos a narração da conversão de São Paulo. Este momento decisivo da sua vida que mudou completamente aquilo que Paulo era e fazia, de perseguidor dos cristãos. Paulo vai transformar-se no grande evangelizador da Igreja nascente. Vai percorrer grande parte do mundo conhecido de então, do Império Romano, em grandes viagens de evangelização de terra em terra, a anunciar o Evangelho de Jesus. E tudo começa neste encontro de Paulo com Jesus na estrada de Damasco. Paulo ia para prender os cristãos e nessa estrada de Damasco é surpreendido por uma luz intensa, cai do cavalo e ouve aquela voz que lhe pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? Daqui ressalta a identificação profunda entre Cristo e a Igreja. Cristo não pergunta a Paulo porque é que ele persegue os seus discípulos, aqueles que acreditam nele. Jesus pergunta a Paulo porque é que ele o persegue a ele. Quando Paulo pergunta: quem és tu, Senhor? Jesus responde: eu sou Jesus a quem tu persegues. É esta identificação profunda entre Cristo e a Igreja que nós temos que aprender a acolher no nosso coração. Não é fácil fazê-lo sempre e em todas as circunstâncias, porque a Igreja, sendo santa, como nós dizemos no credo, por a ação do Espírito Santo, que é a alma da Igreja, ela é também simultaneamente pecadora, conhece a realidade do pecado presente nos seus membros e às vezes custa-nos a aceitar esta profunda identificação entre Cristo e a Igreja. Mas é nela que reside o essencial da nossa fé. Perceber que Jesus está presente hoje no mundo exatamente através desta Igreja, que é o seu corpo, que é templo do Espírito Santo, e que é através desta Igreja que o Senhor age no mundo, certamente agindo também para além das fronteiras visíveis dessa mesma Igreja, mas tendo como ponto de apoio para a sua ação esta sua presença no mundo, que só acontece porque Ele está presente na sua Igreja, no coração dos seus discípulos. Ananias é convidado a ir ter com Paulo para o curar daquela cegueira em que ele se encontrava. Ananias fica receoso por causa de tudo aquilo que tinha ouvido dizer a respeito de Paulo.
mas o Senhor convence-o que aquela é a obra dele, foi ele que escolheu Paulo para esta missão. E é através da Igreja, é através de Ananias que Paulo é curado. Esta profunda conversão de São Paulo também nos chama a atenção para uma realidade muito importante na nossa vida, que é acreditarmos que nós temos todos, sempre diante de nós, inúmeras possibilidades de vida nova à nossa frente, que não há nenhum caso perdido, que seja qual for a nossa situação de vida, o futuro pode ser novo, pode ser diferente, se acolhermos Deus na nossa vida, se nos abrirmos à ação de Deus. O próprio Ananias estava incrédulo a respeito daquilo que o Senhor lhe pedia para fazer relativamente a Paulo. Mas opera-se na vida de Paulo esta transformação profunda que nós acabamos de referir. Nunca podemos olhar os outros e rotulá-los. Nunca podemos olhar para nós próprios e estabelecer os nossos próprios limites. Temos que estar sempre abertos à surpresa e à novidade de Deus, que nos torna sempre capazes de irmos muito mais longe do que nós próprios éramos capazes de imaginar. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos da vossa bondade, fruto da terra e do trabalho do homem, que hoje vos apresentamos e para nós se vai tornar pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da videira e do trabalho do homem, que hoje vos apresentamos e para nós se vai tornar vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por suas mãos este sacrifício, para a honra e glória do seu nome, nosso bem e toda a sua santa Igreja. Santificai, Senhor, estes dons que vos oferecemos como sacrifício espiritual e fazei de nós mesmos uma oblação eterna para a vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Deus está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, que sempre vos louvemos, mas com maior solenidade neste tempo em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Pela oblação do seu corpo na cruz,
levou à plenitude os sacrifícios antigos e, entregando-se a vós pela nossa salvação, tornou-se Ele mesmo o sacerdote, o altar e o cordeiro. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra, e com os anjos e os santos proclamam a vossa glória, cantando numa só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembra-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornar perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso patriarca Manuel e todos aqueles que estão a ser do vosso povo. Lembra-vos também dos nossos irmãos que adormeceram em esperança da ressurreição, de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia, nosso Senhor, e dá-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, cantaram seus louvores por Jesus, por vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Unidos num só coração e numa só alma, rezemos como o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.